graça e a paz, amém? Efésios capítulo 2, vamos ler de 1 ao 10, amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Pai amado, essa é a tua palavra, Pai. Ela nos fortalece, ela nos ensina, ela nos desafia, mas também ela nos constrange, porque ela nos ensina, Pai, o quanto o Senhor é amoroso e o quanto nós temos falhado. Mas nós clamamos a tua presença, nos dando direção, nos dando entendimento, para que a sua palavra seja verdade, seja real, e ela venha e nos alimente e nos faça a mudar, a ser filhos do Senhor, a cooperar, Senhor, com a tua obra, a sermos usados, Deus amado. Fala conosco aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma igreja heterogênea, uma igreja de uma cidade grande, naquela época um centro comercial muito agitado. Mas quando a gente lê, nós lemos do versículo de 1 ao 10, mas quando a gente lê no versículo 11, Paulo dá uma definição para quem que ele está escrevendo essa carta. Ele fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo presença, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele fala para a igreja que a igreja ela tinha que ter a consciência que ela era um povo de Deus, mas que antes eles eram considerados os pares da sociedade, porque os judeus eles se consideravam um clã supremo, de supremacia. Eles eram os certos, então, e eles achavam que quem não era judeu era gentio e não era digno de receber, de se achar, se intitular filho de Deus. Eles achavam que eles eram os sacerdotes, a raça que Deus veio para abençoá-los. Mas Paulo fala que agora a questão não é mais sobre circuncisão na carne, agora a circuncisão é no espírito. E Paulo fala assim, né, no versículo 1, ele vos deu vida. Mas espera. Estava todo mundo morto? Como que é essa morte? Alguém leu o meu papel aqui? Quem foi o William que leu aqui? William, você leu, né, meu papel aqui? Isso mesmo, irmão, morte espiritual, porque o povo estava separado de Deus. E é essa morte que Paulo se refere, essa morte, porque o povo antes era guiado pela conveniência, pela vontade da carne.
Então, quando Paulo fala assim que vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, não era porque o povo fazia coisas más, mas era simplesmente por causa da ausência de Deus no coração deles. Por isso que eles falam que eles estavam mortos. E quando eles recebem Deus, eles recebem vida de Deus. Mas para ser recebido vida de Deus, tem algumas coisas que acontecem, né? A primeira coisa é arrependimento, irmãos. Para ter a morte espiritual, não era só as pessoas fazerem maldades e cometerem atrocidades, mas simplesmente eles não tinham o coração voltado para as coisas de Deus, e por isso eles estavam mortos. E a ausência da comunhão de Deus, meus irmãos, não deixa a pessoa ter consciência das coisas que ele pode fazer. Ele decide pela conveniência dele, pelo coração dele, pela vontade de conseguir as coisas, pelas necessidades. Ter a vida separada de Deus, meus irmãos, por motivos mundanos, é estar morto. E é nessa morte que Paulo se refere. Ele fala, ele Deus-vos vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados, porque vocês antigamente escolhiam pela sua conveniência, pela sua necessidade, mas agora vocês têm outra vontade, uma vontade guiada pelo Espírito. É isso que ele estava falando para a igreja. E não interessava se ele era judeu ou grego, ou escravo, ou liberto. A palavra era para aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Você está nesse quadro aí, irmão? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Meu irmão, minha irmã. Amém? Amados, motivos mundanos, meus amados, não é só a vida cheia de pecado, não. Motivos mundanos é a vida seguindo, escolhendo as minhas necessidades e os meus desejos, em discordância com a vontade de Deus. Amados, e quando ele fala aqui no versículo 2, né, que nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele fala aqui de Satanás, né, que exerce. Quando nós falamos de Satanás, a gente pensa numa coisa assim sobrenatural, né? A gente na imagem lá aquele cara que parece gente, mas é um monstro, não é? A gente vê filme demais, não é? Né? Que a gente vê série, né? E aí tem lá um capetão lá, meus amados. O Satanás se apresenta para você como alguma coisa agradável. E ele exerce sobre você um poder eficaz e convincente, que você escolhe as suas necessidades em detrimento da vida de Deus, irmãos. E é sutil. Irmãos, quando a nossa vontade é diferente da vontade de Deus, nos deixamos guiar por essa vontade, Satanás está atuando na sua vida sem você saber, você sem ter consciência. Quem foi o primeiro a ser tentado? Ou a primeira? Isso mesmo. Eu não estava lá não, viu, Jean? Estava na palavra, eu não estava lá não. Eu não sou tão velho assim. Irmãos, então a serpente se apresentou para Eva lá e ofereceu para ela alguma coisa ruim? Não, era uma coisa agradável. Mas ela ofereceu sutilmente a desobediência, para ela, o entendimento dela se voltar para a capacidade dela. E ela contaminou, ou talvez Adão já estava com o coração contaminado também, né? Falta da intimidade com Deus, irmãos. Eles tinham tudo, mas preferiram escolher a desobediência, a inclinação da carne, porque foi oferecido alguma coisa que parecia muito prazerosa, muito real, assim, de fazer você se sentir ser mais capaz. Amados, Satanás, no hebraico, significa adversário. Adversário. E eu pergunto a você, um adversário pode querer te desejar o melhor? E ele queria simplesmente que você morresse, mas a morte que ele queria é ver
Ele queria ver Adão e Eva separados de Deus, e conseguiu. Aí nós trazemos para a nossa realidade, e nós nos perguntamos, ele vai conseguir nos separar do amor de Deus? Amados, se a gente avaliar e pensar, tem pessoas que a gente conhece que elas desprezam os ensinos da igreja, que elas desprezam, elas relativizam algumas coisas da Bíblia. Não toda, mas algumas partes elas relativizam porque elas querem adequar as coisas da vida em favor delas, diferentemente do que a palavra fala. Essas pessoas, elas não glorificam a Deus. Elas são egoístas, apesar de que terem até atitudes boas, até que a gente pode conversar com elas, elas são pessoas bondosas, elas não são pessoas más. Mas, amados, apesar de elas não serem pessoas más, elas não se escandalizam com o mal. Porque quando a gente pensa no mal, a gente só pensa em coisas tenebrosas, em coisas difíceis. Mas não estar em sintonia com Deus é uma coisa má. É o mal. Porque isso vai fazer o quê? Vai distorcer o nosso caráter de filho. A maldade que elas não percebem é que elas têm o caráter distorcido. Não é um caráter de filho. E nós, irmãos e irmãs, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Olha para o seu lado aí. Você está vendo alguém que é imagem e semelhança de Deus? Pode olhar para o seu lado. Está vendo ou não? Nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos e irmãs. Mas, amados, Satanás tem dominado esse mundo, levando os filhos de Deus a se separarem de Deus, a serem desobedientes. Isso significa morte. Mas Paulo já advertia que nós éramos mortos, mas agora estamos vivos, amém, irmãos? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, já nos redimiu, já nos deu salvação, já nos deu o Espírito dele. E essa morte que Satanás gera, ela é evidenciada, irmão, numa decadência moral, mas principalmente na indiferença a tudo que diz respeito às coisas de Deus. Nós estamos num mundo, irmãos, que as pessoas elas têm todo mundo tem que se enturmar, se enquadrar em padrões. E algumas coisas estão acontecendo que são tenebrosas. Aí eu fico me perguntando, como que nós, igreja, vamos ser bênção nesse tempo? Quando nós oramos aqui para nós alcançarmos as pessoas, nós oramos para Deus se revelar através de nós e nos capacitar. Porque a gente vai conversar com alguém que distorce a palavra de Deus, como que você vai conversar com ela? Se ela tem tanta convicção nas coisas que ela entende. Amados, quando a gente lê lá no versículo 4, né, a gente fala lá que, no versículo 4, lá no versículo 2 do capítulo 4, fala assim, né, que a gente tem que ter humildade e mansidão, longanimidade. São coisas, irmãos, que a gente tem que... É a vida de Deus que tem em nós que vai nos levar a fazer essas coisas. Aí eu falo, eu não sou capaz. Mas, amados, quem é guiado pela própria vontade, amados, deixa a vontade de Deus em segundo ou em terceiro plano, esse é o filho da ira. E às vezes, amados, nós temos que refletir sobre a nossa condição. Nós somos filhos, mas nós também não estamos fazendo isso relativizando a palavra de Deus, a vida de Deus que tem em nós. Tem algumas coisas que a gente faz que é fruto da nossa capacidade. Mas algumas coisas, meus irmãos, é Deus em nós que nos capacita. Então, quando eu falo, se você orar para Deus pedindo paciência, amados,
Se o Espírito está em você, e o Espírito tem lá, o fruto do Espírito tem lá amor, longanimidade, paz, alegria, paciência. Se o Espírito está em você, então você já tem a paciência que você precisa. Amém, mulheres aí com os maridos? Né, meu amor ali? Amém, irmãos? Irmãs, vocês já têm paciência. É só exercer. Não deixar a carne de vencer, irmãos. Apesar que é claro que tem homem que precisa de ser repreendido mesmo, né, irmãos? Né? Mas, amados, o que a palavra fala, o que Paulo alerta aqui é que nós, pela nossa capacidade, viu, irmãos e irmãs? Pela capacidade que nós temos, nós não conseguimos vencer algumas coisas. Mas Deus já nos deu capacidade. E aí, o que nós temos que ter é o quê? É revelação dessa vida de Deus que está em nós. E essa revelação vem através, irmãos e irmãs, da comunhão que nós temos com Ele. Comunhão que temos, porque nós estamos no Filho, porque nós somos a igreja, a cabeça da igreja é Cristo, e Cristo está em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós estamos nele já, irmãos e irmãs. Então, por nós mesmos, nós não somos capazes de atingir um padrão espiritual. Mas nós, com a presença dele, nós caminhamos. Irmãos, nós caminhamos porque temos um alvo para alcançar. Não é uma questão de você ficar parado para receber e ficar com isso. Irmãos, não posso pensar também só em moralidade. Apesar que é difícil, né, a gente separar as atitudes da vida de Deus, mas eu tenho que pensar primeiro num relacionamento com Deus, onde esse padrão de Deus vai se manifestar como resultado da vida, da presença de Deus, da presença dele em mim, né? E aí nessa presença, irmãos, eu declino da minha vontade em favor da vontade dele. Amém ou misericórdia, irmãos? Amém? Porque, amados, nós somos, pela nossa força, irmãos e irmãs, nós somos incapazes, pela nossa força de alcançar esse padrão de Deus, esse padrão que Deus propõe para os seus filhos, esse padrão que Deus ensina. Irmãos, e Paulo advertia a igreja que eles viviam em delitos e pecados, que eles outrora viviam em delitos e pecados. Mas, amados, nós já recebemos a vida de Deus, amém? O Espírito de Deus está em nós, amém? Mas nós também não tropeçamos, nós tropeçamos. Sim? Então, como que devemos fazer? Como é que a gente vai superar isso? Como que nós vamos fazer para esses tropeços serem diminuídos na nossa caminhada? Tem alguma receita, irmãos? Tem algum modo de você fazer? Porque nós viemos aqui compartilhando a palavra. Você chega em casa, lê lá um versículo. Será que só isso basta para a gente se transformar? Irmãos, só isso não basta, porque, irmãos, a vida de Deus está em nós, e nós primeiro nós temos que arrepender-nos primeiro de tentar fazer a nossa vontade, primeiramente antes da vontade de Deus, porque nós estávamos mortos e não sabíamos. Lá em Mateus, no capítulo 3, João Batista fala assim: arrependei-vos, porque vai ser chegado, vem aí o reino de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é arrependermos de não termos comunhão com Deus, e buscar isso, irmãos. Porque estávamos mortos, seguíamos a inclinação da nossa carne para nos satisfazer. E agora, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Tem até uma música, né? Se o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós, vivifica a nossa alma, os nossos corpos, porque o que está em nós agora, irmãos, é a vida de Deus. E lá no versículo, olha
no versículo 4 e 5 fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Amados, nós recebemos de graça. Nós jamais conseguiríamos sair da nossa vida de pecador para uma vida de filho se não fosse a misericórdia de Deus. Então nós recebemos de graça salvação e perdão. Jesus foi morto e crucificado e nos redimiu, nos libertou. Mas acontece, meus irmãos, que não é uma questão de mágica, é uma questão de tomar posse e de ter fé. Não é você sentar e falar, agora eu sou santo. Não, irmãos. Ser santo é atitude, é manifestação da vida de Deus que está em você. A graça de Deus te traz essa vida. A graça de Deus te preserva e à medida que nós relacionamos com Ele, irmãos. A graça de Deus, você só vai desfrutar se você se relacionar com Deus. Se você tiver intimidade. Olha, eu vou ler dois versículos aqui, está em Filipenses. Filipenses 2, diz assim no versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, como muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amados, quando ele fala assim que Deus efetua em nós o tanto querer como realizar, ele está falando que a presença dele que está em nós é que nos faz fazer as coisas da vontade dele. E a nossa vontade tem que estar sintonizada com a vontade dele, é por isso que nós fazemos. E aí, meus irmãos, quando ele fala lá com tremor e temor, ele pressupõe o quê? Ele pressupõe respeito, obediência e submissão à vontade de Deus. Quando ele fala desenvolver a salvação, irmãos, ele está falando um movimento, uma continuidade, uma caminhada. Você vai caminhar para um alvo. Não é você ficar parado. Você vai crescer. Você vai crescer, um crescimento rumo à maturidade, rumo à satisfação com o relacionamento com Deus. E eu pergunto, irmão, você acredita nisso? Você escuta isso, você enche de vontade de ter comunhão com Ele, ou você pensa, isso não é para mim? Amados, porque manifestar a vida de Deus, é claro que aí significa atitude, ser visível a presença dEle. Quando nós oramos para as pessoas que amamos receberem Jesus através de nós, como que nós vamos alcançá-las? Primeiro, repartindo o amor de Deus que nós recebemos. E Ele nos amou de tal maneira que nós hoje somos filhos da obediência. Nos arrependemos, nos tornamos filhos, recebemos o Espírito e hoje somos capazes, meus irmãos. Irmão, pensa assim, eu sou capaz. Fala alto isso comigo. Eu sou capaz de glorificar a Deus através da minha vida. Amém, irmãos e irmãs? Irmãos, nós somos capazes de glorificar a Deus através da nossa vida porque as pessoas precisam disso. E é claro que tem que ficar claro, irmãos, que não é uma coisa exterior, uma capa, uma roupa que você veste. Não é só aparência, gente. É o resultado, é uma coisa espontânea, é a sua essência. É o resultado da vida de Deus em você. As pessoas vão ver em nós o que nós somos filhos. Amém, irmãos? Epa, chegou um WhatsApp aí. Quando você lê a palavra ou recebe uma oração, quando você escuta a ministração, você absorve aquilo como verdade de Deus. Você traz aquilo para a sua vida. Porque lá em Filipenses fala assim, é para a gente desenvolver a nossa salvação com
com temor e tremor, com respeito, com submissão, entendendo que aquilo ali é autoridade sobre a sua vida, entendendo que aquilo ali é melhor para você. E Paulo fala assim: vocês andavam. Eu acrescento assim: não devíamos andar, né? Mas nós tropeçamos, não é, irmãos? Tropeçamos. Mas quando a gente escuta a palavra e avalia a nossa vida, nós temos que avaliar intimamente, com humildade, e nos arrependermos. E fazermos nossas avaliações, nossas análises, e fazer as correções que precisam, meus irmãos. Amados, nós estamos aqui nesse lugar cultuando a Deus, né? Mas, amados, quando a gente vem para a igreja, e vamos receber uma palavra, vamos a um grupo, escutamos uma ministração, ou o que nós fizermos para termos intimidade com Deus, o que você busca? Pensa rapidamente. Você busca alguma coisa para você escutar, assim, em sintonia só com a sua vontade, em sintonia com a sua preferência, em sintonia com as suas necessidades? Muitas vezes, meus irmãos, nós gostamos daquelas coisas de Deus que nos agradam. Aquelas coisas que, encheu meu coração. Mas, irmãos, nós temos que refletir se isso trouxe vida de Deus para você, para o seu coração mesmo. Se isso te transformou. Se você recebeu isso com tremor e temor. Se você recebeu isso com a submissão necessária para fazer isso verdade na sua vida. Mas muitas vezes nós pensamos: será que vale a pena? Será que eu preciso disso mesmo? É conveniente? O que eu ganho com isso? Não vai me tirar do meu conforto? Não vai ser difícil? Irmãos. Tem coisas que... Tem uma palavra que chama permissividade, é uma palavra horrorosa, né? Não é, Rainara? Que palavra feia. Muitas vezes, irmãos, nós somos... Essa palavra está... Mas nós chamamos isso de outra coisa. Nós preferimos chamar de adequação. Eu acho que eu preguei isso em 2019 aqui na igreja, falei sobre isso. Permissividade e adequação. Irmãos, adequação, então você vai dar um jeitinho para fazer e aí adequar ali a uma maneira sem escandalizar ninguém, né? Você vai adequar aquelas situações de uma maneira que seja agradável para você. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus e colocamos ela de uma forma que elas não nos atrapalhem. Nós racionalizamos a palavra de Deus, meus irmãos. Pela nossa conveniência. Isso, meus irmãos, aí, porque eu chamo isso de permissividade. Porque permissividade é aquela qualidade, permissivo eu vou ler aqui agora porque eu não decorei. Permissivo é a qualidade de quem aceita, permite ou tolera o que normalmente não é aceito. E aí, meus amados, muitas vezes nós somos permissivos com algumas coisas nas nossas vidas, porque achamos que elas não importam muito no nosso relacionamento com Deus. Nós achamos difícil. Mas olha, irmãos, eu tenho uma palavra para você. Muitas vezes você acha que não é capaz de vencer algumas coisas aí pela sua vontade, porque você fala que a sua carne é fraca. Mas, amados, Mateus 11, diz assim no versículo 28, vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paulo estava advertindo a igreja com firmeza, com dureza, mas Paulo também estava repartindo que Deus é misericordioso. Quando nós lemos aqui, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Você recebe essa palavra também, meu irmão? Minha irmã? Irmãos, porque nós podemos aqui falar, nossa, o pastor está evidenciando muito a dificuldade. Não, irmãos, eu estou falando, porque a conclusão que nós vamos chegar é essa, que Deus nos ama o suficiente para transbordar, para nós conseguirmos repartir o que nós recebemos. Amados, mas por quê? Porque quando Paulo adverte a igreja aqui, é porque naquele tempo Paulo já advertia, porque é muito fácil, irmãos, a gente buscar um Deus que não exige compromisso, a um Deus que exige pouco, a um Deus que vai te dar o que você pede, porque eu estou pedindo, eu mereço. Mas, meus irmãos, a palavra está falando que Ele não quer deixar nenhum fardo pesado. Às vezes nós estamos com dificuldades, qualquer dificuldade, e aí queremos que Deus resolva. Amados, muitas vezes a presença dele é que vai resolver isso. Se nós lermos a palavra e mudarmos e nos arrependermos, as coisas vão entrar na sintonia que Deus quer. E Deus usa muitos meios. Deus usa a palavra dele, a comunhão com ele, a igreja, para a gente se fortalecer e ser renovado, meus irmãos. O fardo é pesado, mas nós não precisamos carregar isso sozinho, porque a vida de Jesus já está em nós. Já está em nós. E pela graça nós somos salvos. Agora, meus irmãos, muitas vezes, por que Eva aceitou as conjecturas da serpente? Por que nós muitas vezes aceitamos as conjecturas de Satanás? E aceitamos e nos desviamos da nossa caminhada? Porque muitas vezes não entregamos o fardo para Jesus e declinamos do relacionamento com Deus. Nós não estamos sozinhos, mas muitas vezes nós achamos que estamos, porque nós não sentimos a presença dele, mas sendo que é nós que temos que buscá-lo. Porque ele está à nossa volta, Jesus está à nossa porta, ele está batendo para a gente abrir e ele entrar. A graça de Deus, meus irmãos, não é ele nos livrando do mal e nos abençoando com conquistas e coisas que nós precisamos, ou que achamos que precisamos, né? Com a satisfação do nosso desejo. Amados, a bênção que Deus que nos dá é primeiramente a nossa filiação, a nossa identidade. Nós somos filhos, aí nós temos um novo caminho, um caminho de paz, um caminho de mansidão, um caminho de paciência, um caminho de novas escolhas, caminhar em novidade de vida, sendo bênção. E quando a gente fala ser bênção, não é receber a bênção, é ser bênção. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar conosco, mas não para nós nos sentirmos os filhinhos de Deus, mas Ele quer nos relacionar conosco para a gente entender que, por sermos filhos, nós somos capazes de ser bênção. Porque a vida de Deus está em nós e nós podemos abençoar. E aí a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos ficar satisfeitos com essa vontade. E, amados, eu tenho que perguntar para você se você acredita nisso, se você acha que isso é possível. Pensou? Já concluiu? Porque é possível, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que ter fé. E essa fé que eu estou falando não é aquela esperança e o desejo que eu tenho que as coisas vão dar certo. Não, a fé que eu tenho é naquilo que Jesus vai fazer através de mim. Mesmo eu sendo incapaz, mesmo eu tendo um temperamento difícil, mesmo às vezes eu desobedecendo, Ele vai fazer através de mim. Porque a graça dele já está em mim, a salvação já está em mim, a vida dele já está em mim. Não depende das minhas preferências, irmãos, depende da minha decisão. Ele já está em mim, então eu desejo ser bênção. Você pensa assim, meus irmãos? Porque, olha o que Paulo fala na carta ao Timóteo, ele fala assim, versículo 1 Timóteo 2,4, ele fala assim:
E no 3 fala assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E olha aqui o que Deus deseja. Que o Salvador deseja que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, meus irmãos. Então, esse versículo aqui, a sutileza dele está concordando com Filipenses, quando fala que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Não é ficar parado. Eu recebi, agora eu sou salvo e pronto. Amados, a salvação, ela implica em você manifestar e repartir, irmãos. Amém, irmãos? Olha, lá no versículo 10 de Efésios, no capítulo 2, fala assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém, irmãos? Você foi criado para boa obra? Você já sabia disso? Está escrito aqui, irmão. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, já preparou para que andássemos dele. Sabe por quê, irmãos? Por que ele já preparou de antemão? Porque o Espírito dele já está em nós. Irmãos, terça-feira, nós conversamos lá sobre o versículo 2 e até o versículo 4 desse capítulo, e depois nós fomos falar, a nossa conversa caminhou lá para Gálatas. Gálatas, lá no versículo 5:22, fala sobre frutos do Espírito. Vamos abrir lá, gente? Gálatas, só voltar uma página. Na minha Bíblia, voltar uma página aqui, ó. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí eu perguntei, qual desses é o mais difícil? Qual desses você acha que é o mais difícil para você? Fala para o seu irmão do lado aí, qual que é o mais difícil? Qual que é o mais difícil aí, Cleber? Fala para a Mary. Paciência? Domínio próprio? Mansidão? Longanimidade? Irmãos, aí a sutileza, irmãos, está aqui, ó, quando fala assim, o fruto do Espírito, não fala os frutos, porque essas coisas aqui, o que estão aqui de qualidades aqui, são manifestações do Espírito. E aí, meus irmãos, eu te afirmo, o Espírito já está em você. Amém, irmãos? Já está em você, irmão. Então, se você fala que não é capaz, eu te advirto, você é capaz. Que barulho foi esse? Você é capaz, irmãos, porque o Espírito já está em você. Então, quando fala aqui, domínio próprio, é uma dificuldade. Quem tem dificuldade nessa área? Ixi, haja mão para levantar, né? Amado, tudo que nós falarmos aqui, nós nos lembraremos de ocasiões que nos faltou isso. Então, se você ler aqui, amor, alegria, nós temos aquela... o hábito, né, aquele sentimento de definir alegria como prazer, uma coisa agradável, né? Amados, a alegria de Deus não é só isso não, meus irmãos. Não é uma alegria de você estar alegre, não. É a alegria da vida dele estar em você e você poder manifestar isso, irmãos. O domingo passado, o pastor Mário falou sobre uma dificuldade que nós temos de perdão, por exemplo, né? Olha, meus irmãos, perdão é uma manifestação da vida de Deus que está em você. Mas muitas vezes, quando a gente, sem perceber, a gente coloca nossos sentimentos e nossas emoções à frente dessa percepção. Então, a nossa avaliação é que eu perdoo, mas então
Eu perdoo, mas vai ter algumas circunstâncias para me perdoar. Algumas situações que tem que acontecer. Aí eu fico perguntando, a pessoa que eu vou perdoar não quer ser perdoada, acha que não precisa. Irmãos, Deus, Ele quer nos transformar. Nós recebemos a palavra com temor e tremor e desenvolvemos a nossa salvação. Desenvolvemos essas coisas. O Espírito já está em nós, e se a esposa ir orar para Deus te dar paciência com o marido, eu te afirmo, vai ser uma semana terrível, onde você vai ser tentada e provada. Né, Luzmire? Porque você pediu ser paciência, e aonde é o lugar mais fácil para você ser habilitada nessa área, que não é na sua casa, onde você convive lá com aquele homem que é custoso, que suja o vaso, que desmancha o tapete, que é pouco na hora de comer, que mais? E aí o irmão, me dá paciência, porque aí você vai, aí você vai ter a esposa que vai ficar exigente com alguns comportamentos e você acha que aquilo não é necessário, aí você se exaspera e você, meu Deus do céu, o que eu faço com essa mulher? Deus está te dando um ambiente para você se desenvolver paciência. Como é que você acha que você vai conseguir domínio próprio? Só tendo situações agradáveis? Vai lá na padaria, lá onde você for, e alguém não te atende bem. Alguém usou o exemplo que a pessoa chegou no supermercado bem na hora que a pessoa estava limpando. E a pessoa passou o rolo ali perto dela, ali, né? Jogou água. Deve ter jogado. Imagina. Como é que você age? Você tem domínio próprio? Ou você vai exigir seus direitos? Eu já contei aqui uma vez, eu vou contar de novo, porque muitas vezes nós achamos que as experiências que nós temos, a gente tem que se envergonhar. Mas, meus amados, algumas experiências nós temos que perceber que Deus está nos tratando. Então, naquela época eu pensava assim, que Deus estava me mostrando a minha realidade espiritual, e estava mesmo. Porque eu fui chamado para ser manifestação do amor dele e estava querendo fazer coisas que não era da vontade dele, não era a manifestação da vida de Deus que estava em mim. A manifestação da vida dele que estava em mim. Eu desci uma avenida, e eu gosto de correr, viu, gente? Desci uma avenida, quando a Magra está comigo eu não corro não, viu, gente? Só quando eu estou sozinho. E aí, irmãos, o Jean está de me vigiando, né, Jean? E aí, queridos, eu estava descendo a avenida e um carro atrás de mim, dando umas buzinadinhas, piscando farol. E eu, gente, olha o trânsito. Fala assim, pensando comigo, né, e com Deus ali. Olha o trânsito, gente, não tem lugar para passar. E eu estou correndo, estou 60. E aí vai. Aí chegou um momento, já perto do meu destino, o trânsito deu uma clareada, e eu joguei para a direita para a pessoa passar. Nessa hora que eu ia fazer o gesto, o cara, oi irmão, a graça e a paz. Porque, amados, porque a vida de Deus já estava em mim, mas eu lutava contra a minha carne. E Deus entende isso, irmãos. Deus sabe que nós lutamos contra a nossa carne, que nós não somos perfeitos. Mas Paulo escreve para nós, nos advertindo que nós não somos assim mais, amém, irmãos? Você não é mais assim. Você de dentro de você já tem a paciência suficiente, o domínio próprio suficiente, e todos esses atributos do Espírito aqui já estão conosco, e nós já somos capazes. Mas para isso, meu irmão, nós precisamos nos fortalecer. Porque a vida dele está em nós. Mas nós temos que declinar da nossa vontade em favor da dele. O que Deus espera que nós façamos, irmãos? Como filhos, a nossa nova identidade é filho. É filho que obedece, amém, irmãos? Então Deus espera que nós, como filhos, manifestemos a própria vida dele.
E é para isso que nós fomos chamados. Nós não podemos usar a desculpa que nós não somos capazes, porque nós somos. Mas, amados, quando você tiver uma dificuldade, irmãos, e achar que aquilo ali está muito forte e que você não vai conseguir vencer, irmãos, Deus já te deu meios para você conseguir vencer essas coisas. Deus já te deu a palavra dele. Deus já te chamou para perto dele, irmãos. E nós lemos aqui em Mateus que devemos entregar nossos fardos para ele. Ele nos ajuda, ele vai nos sustentar. E aí, meus irmãos, você pode ficar perguntando, como ele vai fazer isso? Como? Muitas vezes nós tropeçamos, irmãos, é porque nós não achamos que não temos tempo de tomar algumas decisões. Mas o que eu tenho que te falar é o seguinte, meu irmão, nós temos, sempre que nós decidimos pela vontade de Deus, nós seremos abençoados. Toda vez que nós entendemos que nós temos a vida dele, e que essa vida está em nós, e é abundante, suficiente para que ela nos transforme, e a gente consiga repartir, nós vamos nos alegrar com isso. Nós vamos ser bem-aventurados. Nós vamos ser alegres com isso. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E no versículo 4 ele fala de novo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. Amém, meus irmãos e irmãs? Nós somos salvos e agora o nosso papel é desenvolver a nossa salvação. Deixando a vida de Deus, que está em nós, vencer a nossa vontade, ser maior que a nossa vontade, irmãos. E Ele vai fazer através de nós, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos refletir sobre isso, como que a gente vai agora caminhar, sabendo que a vida de Deus está em nós, e que nós somos capazes de manifestar todos esses frutos que nós lemos.